Meus amados, a graça e a paz. Graça e paz. Vamos falar um pouco sobre lei e graça. Amém? Lei e a graça. Bom, Abraão, ele foi chamado por fé. A Bíblia fala que Abraão estava na terra de Uz dos Caldeus, lá em Gênesis capítulo número 8. E ele foi chamado para uma terra que manasse a leite e a mel. Então, Abraão, Isaac e Jacó, eles não eram da lei, amém? Eles eram da fé. Tanto é que Jacó, ele entra debaixo de uma árvore em Betel e faz um voto a Deus. Olha, se tu me deres de comer, de beber, fazer com que eu durma em paz, que eu volte à casa do meu pai, eu prometo que te entregarei a 10ª parte de tudo que vier às minhas mãos. Então, Jacó, ele faz o voto do dízimo. Amém? A Bíblia fala que Isaac, ele plantou a 100 por 1 em época de escassez. Então, esses homens eram da fé. Até a época de José, era a época da fé. Amém? Porque José, ele teve sonhos e ele acabou sendo o segundo homem do Egito. Bom, a lei, ela só entra na terra em Moisés, porque Moisés é que traz a lei, ele que traz a Torá, é ele que traz ali as leis para que o homem viesse a cumprir os 10 mandamentos. A lei, ela entra em Moisés. E a lei, ela começa verdadeiramente a ser cobrada no livro de Juízes, aonde Josué, ele é o último estadista, e ali começa a época dos juízes. Então a lei, ela começa a ser cobrada, a Torá começa a ser cobrada, os 10 mandamentos começam a ser cobrados. E a lei, ela prevalece até o livro de Malaquias, quando em Malaquias há uma revelação aonde o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, fala: trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois provai-me nisso. E a lei, ela é justificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ali em Mateus capítulo número 5, onde ele fala que ele não abroga nem a lei nem os profetas. Agora nós vamos entender Hebreus capítulo número 7, onde Hebreus capítulo número 7 fala que Abraão era da ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque foi um sacerdote da cidade de Salem, uma cidade espiritualmente falando. E Jesus era da ordem de Melquisedeque, onde Abraão, trazendo os despojos dos 4 reis, ele entrega o dízimo e a oferta a Melquisedeque. Então, Abraão, Isaac e Jacó eram da fé, amém? Até o homem chamado José. Mas o que eu quero que vocês entendam, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, é que quando a lei ela é instituída, ela é cumprida até o livro de Malaquias. E aí chega Jesus Cristo de Nazaré e ele não abroga a lei, mas ele vem fazer cumprir. Só que agora mediante graça, mediante o Espírito, porque ele paga o preço de morte e o preço de cruz. Então quando ele paga esse preço, ele vai ao alto céu, conforme ali Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e 2, ele vai ao alto céu e faz uma promessa. Ele faz uma promessa que viria a essa terra. Assim como o raio brilha do Oriente ao Ocidente, ele haveria de voltar. Esse mesmo que você vê subindo, é esse mesmo que há de voltar. E aí entra no mundo a graça por causa de Jesus. Jesus, ele paga um preço de morte, preço de cruz, e aí ele começa a anular certas coisas da lei. Ou seja, a letra agora mata e o Espírito agora vivifica, porque o Espírito Santo está no nosso meio. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Abraão, Isaac, Jacó e até José era segundo a graça. E a lei, ela entra em Moisés, que é um estadista, que leva o povo da terra do Egito à terra prometida. Então, Jesus, ele fica de frente ao gasofilácio e ele fala: olha, quem deu mais? Então Jesus, ele está olhando até mesmo quem dá com excelência a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor, ela é uma casa mantida pelos irmãos, mediante a fé. Não é obrigatório, mas a fé, ela traz os benefícios. Aquele que planta, colhe. A Bíblia fala que colhe a 30, a 60 e a 100 por 1. Então, uma pessoa endividada é porque ela não crê
nas coisas espirituais. Ela não crê que tem que manter a casa do Senhor, ela não crê que tem as contas da casa do Senhor, ela não crê que tem que manter até mesmo um trajeto de um sacerdote à casa do Senhor, ela não dá honra a quem tem honra. Então, essas pessoas, elas tendem ao fracasso, porque elas não creem em coisas espirituais. Então, se você plantar, você colhe. Se você não plantar, você não colhe, na área das finanças, amém? Mas Deus é rico em misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, seja segundo a tua fé, mas dízimo não é segundo a lei, é segundo a graça, porque Abraão, Isaac, Jacó e José, eles eram da graça. A lei, ela entra em Moisés e vai até o livro de Malaquias, mas Jesus não abroga nem a lei e nem os profetas. Ele vem fazer cumprir e ele observa quem é e quem não é vaso de honra na sua casa, quem obedece e quem não obedece na sua casa. Então você vai ver que Jesus, ele fala assim, olha, vocês têm dado o dízimo do endro, do hortelã, mas não tem cumprido ali a questão do caráter, da moral, da integridade. Então são várias coisas mediante a graça que Jesus ele está nos analisando para trazer a existência que não existe em nossas vidas. Assim é a graça. A graça é aquilo que nos foi dado de graça, que foi o sacrifício da cruz. E pela graça somos salvos. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Mas dízimo e oferta é um direito da casa do Senhor e é colocado no altar mediante fé. Se você tem fé, você coloca. Se você não tem a fé, então esquece pelo poder do nome de Jesus e sirva a Deus do seu jeito, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas entenda, aqueles que são obedientes, esses saem na frente e conseguem trazer à existência o direito e a herança de um reino. Aqueles que não são obedientes, esses conseguem a derrota, andar em empréstimo, doenças, males e em derrotas constantes. Pessoas às vezes arrotam o caviar, mas não vivem a bênção do Senhor, porque são derrotados já em espírito no mundo espiritual, e Satanás ele simplesmente cobra isso no mundo espiritual. Quem não é obediente, ele vai em cima e consegue entrar com migrador, destruidor e até mesmo o pulgão. Nas finanças, até mesmo a traça entra dentro da casa das pessoas porque não são obedientes. Então melhor obedecer do que sacrificar. Graça e paz, sejam dizimistas, sejam ofertantes, mantenha a casa do Senhor e seja chamado de bem-aventurado de Deus. Graça e paz, meus irmãos, a graça e a paz.